Paz seja convosco, amados irmãos, amadas irmãs. Mais uma vez estamos aqui gravando Mulheres na Peleja. E hoje nós vamos falar sobre uma jovem muito usada por Deus, né? E já desde então nós vamos estar orando e agradecendo por esse trabalho e pedindo para Deus abrir nosso entendimento, amém? Grande Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado por este momento que o Senhor me concede. Eu lhe peço que me dê sabedoria para repassar, Senhor, a Tua palavra àqueles que me ouvem e aos mesmos, Senhor, que o Senhor abra o seu entendimento para compreendê-lo. Em Teu nome santo, poderoso. Amém. Bom, vamos estar lendo em 2 Reis, capítulo 5, o versículo 3, o versículo 2 e o versículo 3. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém? Quantas de nós estamos testemunhando do nosso Deus, dos profetas da casa do nosso Deus? Esta jovem, além de que era uma menina que estava cativa, isso quer dizer, ela estava como escrava num outro país, numa outra terra, ao qual não era a terra dela, né? E ali servindo, né, aquele senhor, que Naamã, na verdade, era um homem que era um chefe da guarda, né? Ele era um grande general, ele era um grande homem. Porém, ele estava acometido por uma doença terrível, que na época não tinha cura, que era a lepra. Porém, ele, em algum momento que eles estavam guerreando e estavam lá, né, buscando pessoas para serem levadas como escravos até a Síria, eles capturaram uma menina que ela era do povo de Israel, né? Uma menina que conhecia o poder do nosso Deus. E não só conhecia o poder do nosso Deus, mas ela também conhecia os profetas de Deus. E tinha conhecimento sobre um grande profeta na época, que havia no caso Elias, né, que já havia partido a essas alturas, né, mas sucedendo Elias ficou Eliseu, né. E quando ela soube que o patrão estava sofrendo, que o senhor dela estava sofrendo daquela forma e precisava de ajuda, o que ela fez? Ela testemunhou do poder do nosso Deus. Ela testemunhou aquela mulher, dizendo: olha, se o meu Senhor estivesse lá na minha terra, na presença do servo, do profeta, do nosso Deus, do meu Deus Todo-Poderoso, ele o curaria da sua lepra. Ele o deixaria livre deste mal. E não só testemunhou, mas ela conseguiu convencer aquela família. Que muitas das vezes a gente acha que está testemunhando, mas a gente não consegue convencer as pessoas, né? Então tu não só tem que testemunhar, mas tu tem que buscar em Deus a sabedoria para que tu possa convencer, né, essa pessoa, né, que está te ouvindo, do poder do teu Deus. Aí vai da maneira que tu está testemunhando.
Detalhe, muitas das vezes, tu não precisa abrir a boca para testemunhar do poder do teu Deus. O grande, maior testemunho é a tua própria vida. O grande, maior testemunho é o teu dia a dia. O grande, maior testemunho é a tua transformação. E é através da tua transformação, através do teu testemunho, que as pessoas vão enxergar ali é Deus. Deus existe nessa vida. Verdadeiramente foi Deus quem transformou essa vida. Porque muitas das vezes tu vê a vida de uma pessoa assim, ó, que olha assim, tu olha assim, meu Deus, como é que pode uma criatura sobreviver desta forma? É só Deus para transformar. Tempos depois tu vê esta mesma pessoa e tu nem mesmo a reconhece, porque Deus a transformou. Porque em algum momento essa pessoa clamou, creu e aceitou a transformação de Deus na vida dela. Que foi o caso de Naamã. Naamã, ele como um homem muito poderoso, pertencia a um povo idólatra, né? Ele não tinha nem porquê, né, acreditar no nosso Deus, né? Mas ele sabia que o povo de Israel tinha uma fé tremenda no Deus Todo-Poderoso, no Deus que eles desconheciam. Porém, esse homem pegou e ao ouvir, né, a sua serva falar referente a Naamã, referente a Jesus, e ouvindo a sua serva falar referente a Eliseu, ele não pensou duas vezes. Ele levou ao conhecimento do rei, que também, por sua vez, né, como ele gostava muito de Naamã, Naamã era um homem muito especial para ele, né, era um dos maiores líderes que ele tinha no exército, né. Então ele pegou e disse para Naamã assim, ó, eu mandarei uma carta para o rei, né, de Israel e vou mandar alguns presentes ainda à tua frente, que é para que quando tu chegar lá tu seja bem recebido por ele lá e ele saiba, né, que sou eu que estou pedindo que ele te cure deste mal. No entanto, o rei mesmo de Israel, para ver como é que estava o povo de Israel nessa época, né, o próprio rei de Israel mesmo ficou apavorado. Imagina, o profeta era do Deus dele, qual ele serviu, qual o povo de Israel servia, estava na terra dele e ele mesmo não cria, né? E no entanto, o homem lá do outro lado, né, lá na Síria, ele creu, não só creu, como veio, ele ouviu, ele abriu o coração e ele clamou, ele foi ao encontro, né? Essa é a diferença, né, de muitos de nós. Então esse homem veio até onde estava Eliseu, veio até onde estava o rei. Como o rei ficou apavorado lá, daí Eliseu ouviu falar que o rei tinha ficado apavorado, e Eliseu mandou dizer para ele, ó, não, diga para ele lá, ó, que eu vou ao encontro dele, né? Diga para ele que há Deus em Israel e eu vou ao encontro dele. Quando ele estava vindo, né, na direção de Eliseu, Eliseu pegou e mandou um moço dele lá, digamos assim, o servo de Eliseu, mandou o assistente dele lá. Ó, diz pra ele lá, ó, que ele vá lá no Rio Jordão e ele mergulhe 7 vezes lá no Rio Jordão. E quando ele mergulhar pela 7ª vez, ele estará purificado deste mal. Então,
este homem ficou muito chateado mesmo. Que muitas das vezes aquilo que a gente espera de Deus, aí vem outra coisa. Muitas das vezes você se coloca na presença de Deus e você diz que você quer que Deus faça algo por você, mas o que Deus quer fazer por você nem sempre é exatamente aquilo que você está esperando. Aquilo que você está esperando tem uma face. A face que Deus quer te mostrar é outra, totalmente diferente. Então, o que acontece? Esse homem ficou tão furioso, subiu naquela carroça e se largou embora de volta. E indignado. Como? Acaso não há águas límpidas, né? Lá na Síria, na qual eu posso mergulhar, né? E por que eu vou ter que mergulhar nesse rio imundo aí? Porque na época o Rio Jordão era um rio poluído, era um rio bem sujo na época, né? E aí, para que eu vou fazer isso, né? Porém, né, a importância de nós estarmos na hora certa, no lugar certo e falar as palavras certas. Havia um homem ali junto com ele, um dos seus servos ali, que disse para ele: Naamã, acaso, se ele tivesse te mandado mergulhar lá no outro rio, tu não faria isso? Que te custa, né? Porque Naamã estava bravo tanto por o fato de Eliseu não ter ido ao encontro dele, quanto por ao local onde Eliseu tinha mandado ele mergulhar. E aí ele pegou e o servo pegou e falou: pai, mergulha, né? Ele pegou e disse: tá, quer saber, vou fazer. Trazendo para a nossa linguagem de hoje, né? Vou fazer isso, vou mergulhar e pronto. Foi lá e começou a mergulhar. Mergulhou uma vez, nada. 2 vezes, nada. 3 vezes, nada. 4 vezes, nada. 5 vezes, nada. E olha a persistência, né? E olha a persistência. 6 vezes, nada. Na 7ª vez, quando ele pulou naquela água, quando ele subiu, a pele dele era mais alva que a de um bebê. Mais lisa e mais purificada que a de um bebê. Imagina? Então, amados irmãos, amadas irmãs, mulheres na peleja, então, nós temos que estar pelejando lá no nosso trabalho, nós temos que estar pelejando na nossa casa, nós temos que estar testemunhando em todo lugar que a gente vai, nós temos que estar pelejando com Jesus. Mas ao mesmo tempo que nós estivermos pelejando, nós temos que estar testemunhando, porque testemunhar também é pelejar. Você tem que ter essa conscientização no seu coração, que testemunhar, não somente com palavras, mas com testemunho de vida, com a tua representação, com o teu testemunho próprio, também é pelejar. Então, nesse momento, posso te dizer assim, vou te dizer um testemunho bem breve. Eu, particularmente, venho há muito tempo me colocando na presença de Deus e pedindo para Deus, Senhor, né, quero muito ser usada por Ti, né, quero ser usada pelo Senhor. Mas claro, irmãos, cá para nós, quem que chega na presença de Deus e diz para Ele que quer ser usado, mesmo dizendo a frase que eu dizia: eu quero ser usado da maneira que o Senhor quiser me usar. Usava ainda o refrão de um louvor que tem tocado agora, nesses tempos. Usa-me, Senhor, né, como um farol, né? Usa-me
como ponte sobre as águas, usa-me em qualquer situação. Quero ser usado da maneira que o Senhor quiser. Porém, a gente tem lá na mente, assim, ó, lá no fundinho do coração, a maneira que tu quer ser usada por Deus. Só que a diferença é muito grande entre a maneira que tu quer ser usado e a maneira que Deus quer te usar. E aí um dia desses, né, tô lá no meu serviço, sentada lá, lavando um monte de brinquedos, um monte de coisa lá na casa do meu patrão lá. Esse meu patrão é um homem de Deus, um servo de Deus. E eu tô lá fazendo lavando um monte de coisa, assim, lavando um monte de coisa. E tocando esse hino no meu ouvido, tocando esse hino, o meu celular do ladinho assim, tocando esse hino. Eu lá, né? Usa-me, Senhor. Lá. E daqui a pouco ele tinha saído de perto de mim, e quando ele ia, eu me distraí ali e não vi ele retornar. E aí nisso eu digo assim, usa-me, Senhor, da maneira que o Senhor quiser, usa-me, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. E aí eu com os olhos fechados, falando assim, e aí ele disse assim, irmã Cleusa, Deus já está te usando. Deus está te usando para nos abençoar. Deus está te usando. Aí eu olhei assim, e na hora assim, fiquei assim, mas aí Deus falou comigo, eu quero te usar assim. Neste momento é assim. O meu servo precisava da tua ajuda. Precisava de alguém para ajudar ele. Eu precisava enviar alguém para ajudar ele. Tu também precisava da minha ajuda. E eu tô te usando para ajudar ele, para abençoar ele. E a ele para abençoar a ti. Estou usando ambos. Mas precisamente tu, porque é o que tu tem me pedido, para que eu te use da maneira que eu quiser. E a maneira que eu quero te usar no momento é essa. Detalhe, a maneira que eu queria ser usada por Deus era bem diferente. Queria estar lá pregando, queria estar lá louvando a Deus num coral, ou contando solo, sabe, grandes movimentos, era isso que eu queria. Mas não era o plano, não era o projeto de Deus para aquele momento. Então assim, ó, isso é uma coisa muito forte, porque nem sempre aquilo que a gente quer é aquilo que Deus programou para nós. Jesus faz na minha, faz na tua. Jesus transformou a minha vida, transforma a tua também. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vamos pelejar, mulheres. Mulheres na peleja, mulheres de oração. Amém.